Então vamos fazer aqui mais uma terceira parte, provavelmente a última de hoje, de mais um miscelâneos, vamos dizer assim, do que a gente tem para ver, tá? É um conceito, já existe em C há um certo tempo, nem todo mundo usa, nem todo mundo põe em prática isso daí, mas é interessante que a gente saiba como usar. AP3, tá? Por que eu apaguei tudo? É que eu não sei, né? Então, nessa parte, a gente vai ser ajudado pelo Grilo e pelo Cirilo, ok? Vão ser os nossos dois ajudantes nessa parte da gravação. E o que a gente vai fazer? Bem, primeiro é que para a gente motivar esse ponto, a gente tem que meio que desmotivar algumas outras coisas. É interessante isso, tá? Como é o seguinte? A gente tem uma variável n aqui, certo? Tem uma variável n, que é uma variável... Cirilo, o n, qual é o tipo de variável de n aqui? Qual é a categoria da variável n? É uma variável Inteira. inteira. Ah, calma aí que ficou pra mim, tá em Aqui também 70 tá. pixels. Você é um pixel. Do que adianta ter duas pessoas para ajudar se nenhuma delas tem internet boa? Isso aqui é complicado, hein? Mas eu acho que provavelmente deve ser aqui o problema. Melhorou? Caiu aqui também. Ele deu uma cortada bruta na sua voz quando você me perguntou ainda. Muito bom. Melhorou ou não melhorou? Deixa eu pausar Tá aqui. ruim. Beleza, então vamos continuar aqui. Qual que é o tipo da variável n? É o tipo inteiro. Mas qual é, vamos dizer, a categoria do n? Ele é uma variável Da pilha. da pilha, local, Local. certo? O que a gente falou até agora sobre variável local? Qual é a vantagem da variável local? A gente tem um f, eu passo o n. Vamos colocar outra variável aqui, tá? Eu passo o m e o n para o f. E o que acontece com o m e com o n? Depois que eu passar, nada. O f não pode mexer nesses caras. Se eu quiser mexer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por ponteiro. Olha só, passar por ponteiro é um tipo de coisa que o pessoal acaba usando em programação, que é assim. O cara tem que dizer, dar a intenção. Ele tem que deliberadamente dar o passo para dizer, olha, tá aqui o endereço da variável. Se você quiser mexer, mexe. Faz o que você quiser. Altera. Então, quer dizer que o f só altera o valor daquilo que ele deliberadamente, intencionalmente diz, aquilo que o main intencionalmente diz que ele pode alterar o valor, tá? Aí, nessa hora, eu passo o n como parâmetro, como ponteiro. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente quer passar o n como ponteiro, mas a gente gostaria que ele não alterasse o n, mesmo sendo como ponteiro. Primeira pergunta é, por que a gente ia querer fazer isso? Você consegue imaginar por que eu ia querer passar o n como ponteiro, mas mesmo assim não alterar o n? Eu querer alguma garantia de que ele não vai alterar o n. Por algum motivo, o seu n não é um inteiro, ele é uma locagem? Você pode usar o endereço do n para alguma, sei lá, posso alguma usar coisa. A primeira pergunta, posso usar o endereço do n para alguma coisa. Segunda possibilidade. O que o Matheus estava falando? Cirilo? Que o n não é inteiro e você alocou ele de algum jeito? Pode ser também. O n pode ser uma variável muito grande também. Por exemplo, o n pode ser um struct com um monte de parâmetros, um monte de parâmetros, um monte de parâmetros. Certo? Você tem um struct lá com 50 parâmetros. E aí, se eu não passo como ponteiro, eu vou fazer uma cópia da struct inteira, ele vai pegar toda a struct, copiar para passar para o f. Porque é assim que ele faz, não é? Ele pega e faz uma cópia do parâmetro para passar para o f. Quando eu coloco um ponteiro, ele só faz uma cópia do endereço para passar para o f. Um endereço é sempre pequeno. O endereço não interessa. O endereço sei lá, o endereço da USP, ou o endereço da minha casa, ou o endereço, sei lá, do Congresso Nacional é exatamente o mesmo tamanho, digamos assim. O tamanho do prédio é que varia, mas o endereço é sempre pequeno. Então, às vezes, você tem aqui vamos imaginar assim que você criou um tipo, um typedef aqui, certo? Sei lá o que eu fiz aqui. Mas o typedef é um tipo muito grande. Certo? Typedef é um tipo muito grande. E aí, aqui, imagine que o primeiro parâmetro é
esse um tipo muito grande. E aí eu declarei o N como sendo um tipo muito grande. E aí eu quero passar o N por parâmetro para o F. Se eu faço desse jeito, o que o F vai fazer? O que o main vai ter que fazer? Pegar uma cópia do N, copiar essa cópia na pilha para entregar para o F mexer. É muito mais simples fazer isso aqui, ó. Certo? Muito mais simples fazer isso daqui. O F recebe o endereço da onde está esse tipo muito grande, que tem esse monte de informação e tal e tal. E aí, a cópia que ele tem que fazer é só do endereço. Só copia o endereço e bola para frente. Mas aí qual que é o problema? Cirilo, o que acontece aqui? Qual é o problema disso daqui? Você não sabe se vai estar tendo alteração lá ou se ele só vai estar lendo. Exatamente. Você não sabe se o F só usou o N. O F pode ter alterado o N. E aí, eu teria que fazer todos os testes. Toda aquela história de ter certeza que o negócio mexeu, não mexeu, porque tem ponteiro. Tá? Não, beleza. Eu passei um ponteiro, então eu não tenho mais como saber se o F não descumpriu o que a gente tinha combinado, e além dele receber o tipo, ele falou assim, cara, esse tipo é meio grande, manda o ponteiro para mim, mas eu não vou mexer no ponteiro não, tá? Beleza, mas aí o main não tem como confiar que o F não fez isso. Exceto se a gente utilizar o tipo, a diretiva aqui, const. Certo? Const. Quando você fala que você está recebendo um ponteiro para const, o que o compilador faz? O compilador deixa você fazer assim, ó, sei lá, um tipo muito grande local recebe P. Certo? Eu consigo copiar o conteúdo que foi apontado por P localmente, consigo ler essas coisas, imprimir, fazer o que eu quiser. Mas ele não vai deixar eu fazer. O P recebe alguma coisa. Isso aqui ele não vai aceitar. Se você fizer, ele vai falar, cara, peraí. Cara, você falou que você ia pegar o ponteiro como const. E agora você está tentando mexer no ponteiro? Você é desleal. Você não está cumprindo com a sua parte do contrato. E aí ele não vai aceitar a compilação, tá? De novo, isso aí só justifica quando você poderia passar uma coisa muito grande e você não quer, por isso você vai passar um ponteiro, mas ainda assim, quer dizer, é por isso que você passou um ponteiro e ainda assim você gostaria de ter uma garantia de que esse cara não vai ser alterado, tá? Vamos ver um caso particular só para a gente ver como é que seriam os problemas de compilação. Tira isso. Vamos continuar com int. Int. Vamos fazer o que virar um ponteiro também? E aqui nós vamos ter um n. Certo? Aqui a coisa é um pouco mista, para falar a verdade. Tá? Então aqui esse cara recebe 1 e esse cara recebe 2. Vamos lá, o que a gente tem de garantias aqui? Certo? É um pouco misto pelo seguinte, você tem que olhar a declaração, não precisa ver como é que é a definição do F, o que o F faz, mas a declaração do F você tem que olhar. O F, ele recebe um ponteiro para um inteiro constante e um ponteiro para um inteiro. É isso que o F recebe. Então, sabendo isso, o que a gente pode concluir sobre o N e o M depois que eu chamei o F? Grilo. O N sempre vai ser 1. Sim. E o M ele pode mudar. E o M ele pode mudar. Quer dizer, ele pode alterar o M, mas ele não vai alterar o N. Certo? Então esse é o contrato. E aí, ó, primeira coisa, vamos compilar esse cara. Deve compilar sem problema, não faz nada, mas compila. Beleza? Sem erro. Mas a gente vai vir aqui, vamos fazer assim, ó. O Q, o cara que é apontado pelo Q, que no caso ali vai ser o M, recebe 42. Isso aqui vai compilar ou não vai compilar? Vai compilar. Vai compilar. O cara apontado pelo Q recebe o cara apontado pelo P mais 1. Isso compila ou não compila? Eu acho que compila, porque você não está mudando o valor do P. Não estou mudando o valor do P. Compila. Ou eu faço que o cara apontado por P recebe, sei lá, Aí já... 42. E agora? Aí não. Agora Aí tá... não. Olha lá. Ô, Ades, Diga.
Você também poderia colocar esse const, tipo, na declaração da variável, mas aí, tipo, acho que também não Pode, faz assim. pode. Mas aí seria tipo um def, um type def Exatamente. também, né? Mas você Aí pode não... fazer isso. Você pode, Você mas não faz pode. muito sentido, né? Tem uma situação que funciona. Tem uma situação que funciona. Mas foi uma boa pergunta, só que foi um pouco antes do tempo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. De boas. Aqui, ó, o que aconteceu? Aconteceu que o P eu não consigo mudar, olha. Eu não posso mudar o P. Eu não posso mudar o cara que o P está apontando. Porque faz parte do meu contrato. O parte do Sim. meu contrato é o P aponta para um inteiro constante. Então eu não posso alterar o inteiro constante. Por isso ele não vai aceitar, certo? O Q não tem problema. Eu posso acessar esse inteiro constante, está aqui. Então, na verdade, nessa hora a gente costuma falar de lado direito e lado esquerdo. O P pode aparecer somente do lado direito. Ele não pode aparecer do lado esquerdo. O Q, tanto faz, certo? O que é mais interessante é assim, ó, vamos declarar uma outra função aqui, um void G. O G recebe um inteiro. Um ponteiro para um inteiro, vamos colocar um outro nome aqui. Certo? Aí, olha, o F quer chamar o G. Olha que legal. O F quer chamar o G. Eu posso passar o Q como ponteiro para... Posso passar o Q para o G? Vai compilar ou não vai? Vai Vai, compilar. vai compilar. Eu posso passar o P? Você pode? Não, não posso. Não pode? Porque se eu passar o Ah, P, tá, porque ele tá passando como ponteiro. Ah, tá. Sim. se eu passar o P, eu tô quebrando o contrato. Sim. Porque o F falou que não iria mexer no P. Mas ele tá passando o P para um cara que não falou nada. Entendeu? É como se você tivesse confiado num segredo para um amigo e o amigo pegou e... Tudo bem, eu não vou É fazer que você nada com o seu tá pegando o segredo. mesmo endereço. Eu não vou fazer nada com o seu segredo, mas eu conto para um outro cara que não prometeu nada. Acabou, né? Já era. Eu posso passar o valor de P? Pode passar, mas só que ele espera um ponteiro. Ah, não, mas aí trocando. Posso. Vamos Aí, pegar uma outra aí variável. daria, né? Vou fazer um outro cara aqui. Int. Tá faltando letra só para não repetir. Z. Certo? Aqui eu poderia, ó. Se eu colocar. Daí só que eu tenho que passar o valor de P. Tudo bem, Isso, não tem problema. Porque o Sim, valor de P, se o H quiser fazer alguma coisa, ele faz, mas vai ser na cópia. Aham. Não é? Na cópia do valor. Sim. Nenhum problema. Agora, o que eu não posso fazer aqui? Por que eu não posso passar o P para o G? Porque o Você G vai não estar passando. prometeu nada. A menos que o Aham. G prometa. Entendi. Aí tudo bem. Aí, nenhum problema. O F recebeu o N e prometendo que não iria mexer. O endereço do N, prometendo que não ia mexer nele. Ele fez algumas coisas e falou assim, putz, eu vou precisar da ajuda do G. Eu peguei e passei o P pro G. O G também prometeu que não ia mexer no N. Então tá tudo bem, todo mundo tá feliz. Tá? Tá. Agora, tudo bem? Alguma dúvida aqui? É só uma dúvida. Diga. É que se você tiver uma função que ela não tem const como argumento, Certo? mas se você botar const na, tipo, const P no G, tirando esse const aí desse aí, Isso aqui. acho que não vai funcionar. E Tá? aí você bota como argumento de entrada ali, você bota um const. Aí não faz Não, sentido, não faz né? sentido. Não faz. Não faz sentido. Porque esse cara É. aqui, repara, esse cara aqui, seria mais ou menos que você falasse assim, ó. O teu amigo ele não prometeu guardar segredo, mas você contou pra ele assim, ó, mas você vai guardar, tá? Você guarda? Você guarda, hein? É segredo, hein? O cara não prometeu nada. Acabou, você falou o que você quis. Você Sim. falou assim, eu contei pra ele, mas na hora que eu contei, eu cruzei os dedos. Daí, não resolve, entendeu? Então esse negócio aqui não vai aceitar, por quê? Porque o G não prometeu que não iria mexer no endereço, por isso ele não vai aceitar. Seria uma quebra de contrato. Agora, se o próprio G fala que ele também recebe constante, sabe, o próprio G recebeu constante, aí beleza, não tem nenhum problema. Sim. Wads, Diga. e, por exemplo, se eu tirar do G, se eu tirar esse const do G e Uhum. declarar o N como const, Aqui, ele compila, olha só, Eu tinha falado, só que você olha tinha que saído. interessante, isso aqui é possível. Quando que... Bem, isso aqui é possível, certo? Eu estou passando o N agora para o F, mas o interessante não é nem aqui. Eu vou tirar até essa linha aqui, porque a gente consegue fazer um negócio interessante antes. Olha só que legal. O F, ele está falando o seguinte, ó.
O primeiro parâmetro eu prometo que eu não mexo. No segundo eu não garanto. Certo? Isso aqui compila? Acho que sim. Compila. Sem problemas. Mas e se a gente fizesse o contrário? Se a gente falasse que o constante é o m. Então o que nós temos Não, agora? porque o F vai estar alterando. É, que O você F alterou vai ali, né? alterar ele. Como? Que se altera na função, na F, se E aí altera. você está passando um cara que você disse que não pode ser alterado. Uhum. É, mas Certo? mesmo se você não alterasse, eu acho que ele vai dar erro Já também, vai né? dar erro, já vai dar erro. Tipo, se você apagar o que tem dentro da F ali, ele vai dar erro, eu Vai dar acho, erro né? de qualquer jeito, ele não vai aceitar. O main vai falar, putz, cara, aqui, ó, aqui, esse cara, a F, ela tá falando que ela pode mexer nesse cara aqui. E você tá me passando um cara que você disse que não é para mexer. Você disse que é um const int, m. Então eu tô passando um cara que é um constante, um endereço de um cara constante para F, e a F não tá falando, não tá garantindo que ela não vai mexer. Então, ele dá pau. Agora, se esse cara aqui, vamos supor, vamos pegar esse daqui, né? Esse é const int, mas esse não, nenhum problema, ó, nenhum problema. A F, ela tá recebendo um n que não pode ser alterado, mas a F diz que o primeiro parâmetro dela é um ponteiro para um cara que ele não vai alterar. Tudo bem. O m é um ponteiro que pode ser alterado e está passando para f para um lugar que ele fala que pode alterar. Tá tudo bem. Ah, mas outra coisa também, isso aí que é legal. Não tem problema assim também. O m é um cara que pode ser alterado. Eu estou passando para f que prometeu não alterar. Tem algum problema nisso? Não, dentro da F que você não vai alterar, Não mas vou pode, alterar você dentro da pode. f. Então não tem nenhum problema. O compilador fala assim, ah, legal. Legal. Eu poderia alterar, mas o F falou que não vai mexer. Não faz diferença. Ele poderia, mas não vai. Nenhum problema. Ninguém quebrou nenhum contrato aqui. Então, tranquilo, bola para frente. Então, o const, quando você usa o const corretamente, é isso daí de você passar. Você consegue passar ponteiros, e na hora que você passa esses ponteiros, você ainda assim diz o seguinte, ó, tá aqui o endereço de alguém, mas não mexe nesse cara. Não mexe nesse cara, tá? Eu tô passando o endereço por, sei lá que motivo que é, mas não é para você alterar ele. Desse jeito, o que eu sei aqui é o seguinte, olha, depois da F, quais são as informações que eu tenho certeza sobre o N e sobre o M? Do jeito que está aqui. O, Acho que tá ruim mais vamos lá? agora, mas Eu acho que que, até caiu, velho. que um e dois, o que os tem igual. Que eles ficam iguais, certo? Tipo, não vai mudar. Que eles não vão mudar. Tá? O F não Não vai pode mudar mudar. esses Ah, caras, então, tá bom? Tá, então o que a gente tem aqui? A gente tem que o const é a maneira que você tem de uma função falar, olha, você pode me passar você pode me passar um ponteiro e eu não vou alterar esse cara. Eu não vou alterar o conteúdo do que você está me passando, certo? O conteúdo que você está me passando vai continuar sendo vai continuar inalterado. É meio que um contrato que você faz. E aí, o que o compilador faz? Ele vai te fazer cumprir esse contrato, certo? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Então, continua ouvindo, por favor? sim. O que a gente tem? Então, Se a gente tentar. Ouvindo. Foca em ouvindo. A gravação está ficando ótima. Se a gente tentar passar o P para o G aqui, ele vai falar que não pode. Certo? sim, Ele vai falar que sim. não pode. Porque o G tá, o F recebeu um cara prometendo não mexer, que está passando para um cara que não prometeu nada. Certo? Não posso nem passar o Q também. Ó, Diga. sim. O const é mais para uma legibilidade do código do que Sim. E também tem outra essa coisa, né? garantia, tá? O Const tem essa garantia. O compilador garante que você vai fazer as coisas assim. Você sabe umas funções que a gente tem bastante const e a gente acaba não usando, afinal? Eu vou mostrar. Aqui é o seguinte, ó. Você tem uma string, vamos fazer o strlen, certo? Ah, antes disso, deixa eu só fazer uma coisa. Que é possível fazer, tá? Eu vou tirar aqui, que é o seguinte, moçada. Eu posso fazer p recebe 42?
O endereço de P recebe. O cara apontado por P recebe 42? Sim ou não? Não. Não. Mas eu posso fazer P++? Não. Quer dizer, o P apontar para outro? Para o cara da frente? Você botou P maiúsculo, né? Mas. Opa, minúsculo. Olha, quer dizer que a resolução tá boa. Não. Ah, vocês estavam dando migué. É. Eu posso fazer o P... Não, mas que melhorou um pouco, né? Não, é porque agora aqui você fez 9 mais aí. A Tá. gente supôs que era o P maiúsculo. Então, eu posso fazer o P apontar pro próximo? Não, porque Sim. você tá mudando o endereço Pode. dele. Não, eu Pode? posso. Eu posso. Eu só prometi que não altero quem o P aponta. Eu não prometi que eu vou mexer no P. E, inclusive, esse P é uma versão local do cara. Repara, lembra que os Não entendi parâmetros... nada que você falou, viu? Oi? Vou repetir o que você falou aí. Porque deu uma travada. Vocês estão de zoeira comigo, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. O que o E P... agora você tá. Não precisa da minha imagem, basta você ver o código aqui. Mas vamos tentar aqui, olha. Vamos tentar acabar essa Dá pra ver bagaça. o código. Vamos tentar acabar essa bagaça. O que a gente tem aqui? Quando você recebe o P por parâmetro, você tem... O P é uma cópia, está na pilha também do F. Então, se você altera o P, não aonde o P está apontando, não tem nenhum problema. Isso não acontece, não afeta ninguém que está lá fora. Então, isso daqui... Opa. Mas A linha você não falou 11. que o próprio ponteiro é constante? Não. Você Aonde pode ele fazer um aponta é P- constante. Você pode fazer um P recebe Q então antes. P recebe Q, posso. Só que aí você não pode alterar por P, você tem que ter que alterar Não. por Q. Exatamente. P recebe Q, eu posso. P recebe... O cara apontado por P recebe 42, eu não posso. O cara apontado por Q receber 43, eu posso. A linha 12 não é correta, a linha 13 é. A linha 11 Mas também. se eu quiser deixar o endereço como consta, tipo, o endereço dessa variável. Ah, vamos chegar nisso aí agora. Daqui a pouquinho, na verdade. Mas o ponto é esse. Quando eu faço assim, o const int, quer dizer, o cara apontado por P é constante. Ah, tá. Não o P ser constante. O P não é constante. O cara apontado por P é. Então, por isso Entendi. que eu posso fazer o 11. Eu estou mudando o valor do P. Eu posso fazer P++. Eu estou mudando para quem o P está apontando. Certo? Mas eu nunca vou alterar um cara apontado por P. Aí você fala, pô, mas eu quebrei alguma coisa com o contrato que eu tinha feito com o main aqui pelo F? Não. Nada. Pelo F você falou, o cara que eu passar aqui de parâmetro no N, no primeiro parâmetro, não pode ser alterado. Beleza? Beleza. Ah, tá. Aham, então eu sei o que fazer. Eu faço o Q receber P. E aí eu altero pelo Q. Certo? P recebe Q e eu altero pelo Q. Beleza? Não, não pode. Não pode. Se você pegar o P e colocar no Q, você está abrindo mão do constante. Então ele não deixa. É espertinho o compilador. Esse tal do compilador, Igual ele quando você sabe chama fazer. ele como função. Oi? Igual quando você chama ele como parâmetro de uma função. Exato. Mesma ideia. Mesma coisa. O fato é, você fazendo essa atribuição, você está quebrando o contrato, você está mudando. Porque daqui para baixo, ó, você pode alterar as coisas que o P está apontando. Mas quando você faz isso aqui, você está pegando um cara que você disse que não iria mexer, passando para um ponteiro que pode mexer nesse cara, então ele vai falar, a linha 11 está errada. A sua linha 11 está Mas se o errada. Q for constante, a linha 11 tá tranquila. Se o Q for constante, também... Ah, sim. Se o Q for constante, sim. Se o Q for constante int, né? Tá? Tranquila. Mas aí o que vai estar errado é a linha 14. E aí, tudo bem. Porque você não pode botar valor nele, né? Exatamente. Então a linha 11 passou, a linha 14 não. Entendeu? Então o negócio fica tudo amarrado ali. Você não consegue fazer muita falcatrua com isso. Deixa eu parar a gravação que já ficou muito